Bom dia! Que bom estar aqui nessa manhã, que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz com esse nosso Deus, porque não tem como estar diferente, não é verdade? É tão bom servir a esse Deus maravilhoso, a esse Deus fiel, a esse Deus bondoso, que tem sido tão bom conosco. Amém? O Senhor tem sido bom com você? Glória a Deus, glória a Deus. Nessa manhã, a gente vai ter o privilégio de falar um pouquinho de um homem. Obrigada, dona Celina. De um homem, muita inspiração para a gente, narrada sua história na palavra de Deus, um profeta do Senhor. E eu ouso dizer, conversando em casa e falando com a Ana Júlia, e a gente conversando, na minha opinião pessoal, esse homem é das maiores referências para mim dos homens registrados na Bíblia. Eu tenho alguns preferidos e esse, sem dúvida alguma, está na minha lista de preferidos, de homem, de conduta, de caráter, de posicionamento, de postura, um homem que nos inspira, que é o profeta Daniel. Eu não sei qual é o teu coração aí em relação a esse profeta, mas Daniel é um rapaz, um jovem que o Senhor realmente pôde contar com ele na sua história. E hoje nós vamos falar um pouquinho dele e entender como essa história pode nos ensinar, acrescentar aquilo que o Senhor pode falar conosco em meio a um mundo de tantos desafios. Eu vejo que existe um grande desafio para a gente, diário. Há um desafio diário para nós cristãos, que é mantermos a nossa fé inabalável, a nossa crença, que é manter as nossas convicções. A nossa oração diária, eu não sei, a minha pelo menos essa, Senhor, que a minha fé esteja tão fortalecida que eu possa vencer os desafios que eu vou ter que enfrentar hoje. Porque eu creio, né? Eu tenho convicção de que não é só comigo, acompanhando tantos anos as vidas, e a minha luta diária também é essa, permanecer com o meu foco em Cristo Jesus, com a minha fé alicerçada nas promessas dele, em meio a tantos desafios. A gente precisa perseverar. E a história de Daniel é uma história que realmente nos motiva a isso. É uma história que o Senhor decidiu relatar na sua palavra como uma inspiração para a gente. Então, eu gostaria de convidar você a abrir no livro de Daniel e nós vamos ler o capítulo 1. Conforme você for aí encontrando, eu peço a gentileza para você se colocar de pé para que a gente possa ler. Daniel, capítulo 1. Diz assim, então: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois que o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza,
jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Aí, ó, para quem está grávida, segue algumas dicas. Nomes bíblicos. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais que a permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinham encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhes que façam uma experiência com os meus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei. E trate os teus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou a fazer a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles percebiam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Sírio. Aleluia. Pode fechar os teus olhos, vamos orar. Senhor, Pai amado, obrigada, Deus, pela tua presença. Nos achegamos a ti, Senhor, e colocamos diante do Senhor a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito cativos ao Senhor agora. Que não haja distração, que não haja roubo do inimigo em gerar simplesmente corpos presentes aqui, mas a mente, a preocupação e os pensamentos em outros lugares que não aqui, Senhor, rendidos à tua palavra.
Oh, Senhor, nos dedicamos semanalmente ao ensino da Tua Palavra. Estamos aqui, Pai, porque entendemos que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor, é luz para o nosso caminho. Ilumina o nosso caminho nessa manhã com a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, que é viva e que não volta vazia, Senhor, possa realmente nos abastecer nessa manhã. Que possamos sair daqui transformados, que possamos sair daqui mais avivados e encorajados pelo Senhor. Nos rendemos à Tua presença nessa manhã, em nome de Jesus. Toda a igreja diz: glória a Deus, amém. Queridos, aqui então começa a descrição no capítulo 1 de Daniel. Esse livro que é dividido em 6 histórias incríveis que Daniel passa com esses amigos, esses 3 amigos. Conhecemos algumas dessas histórias da fornalha, onde o Senhor os poupa de maneira muito, muito miraculosa, de uma maneira exagerada, onde o Senhor ali faz algo incrível. Sabemos que mais para o fim ali, anos depois, Daniel enfrenta os leões e o Senhor o livra. Sabemos disso. E também no livro de Daniel, ele relata 4 momentos, 4 visões em relação ao final dos tempos. Você que está fazendo aí as aulas do Carisma com a pastora Sheila, a gente sabe o quanto essas visões que o profeta Daniel teve em relação a Apocalipse, ali ao apóstolo João, o quanto ela é complementar uma a outra e o quanto o Senhor usou esse homem. É um livro incrível, onde o Senhor realmente se manifesta. Mas nós vamos ficar então hoje no capítulo 1 desse livro, aonde a gente então começa a entender o contexto. Eu quero falar um pouquinho do contexto desse primeiro capítulo, né? Nos primeiros versículos ali, diz que no 3º reinado, então desse reinado aonde a parte aonde Jerusalém ali não havia ainda o reino do norte, haviam 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, e a gente sabe que o reino do norte ele já tinha sido dominado. Então Nabucodonosor, ele então domina o reino do sul. Naquele momento só faltava esse reino, os judeus realmente serem ali subjugados. Os assírios já haviam então tomado o reino do norte. O reino do sul, então, é tomado por Nabucodonosor, e é muito incrível a gente ver que a palavra relata que o Senhor entrega. E quando a gente começa a entender o porquê o Senhor permite isso, essa entrega, a gente entende que o povo, então, ele se distancia o coração dele, a adoração dele ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e começa a adorar a outros deuses. E o Senhor, então, permite isso. No versículo 3 ao versículo 7, a gente então percebe uma dinâmica do rei. E o rei então manda buscar esses jovens que faziam parte da linhagem da nobreza, que fazia parte da linhagem do rei. E ele diz assim: olha, nós conquistamos essa terra e agora eu quero que vocês busquem os piá nerd. Aqueles que são os mais cultos, aqueles que são os mais inteligentes, aqueles que já são destaques, é esse daí que eu vou escolher para doutrinar. São estes que eu quero que você busque, e nós vamos fazer um intensivão com eles de 3 anos e doutriná-los de acordo
com a nossa cultura, da maneira como a gente pensa. Eles falavam uma outra língua, eles falavam o hebraico, e aí eles tinham que aprender o aramaico. O aramaico para eles era a língua dos vencedores, era a língua daqueles que eles realmente entendiam que eles estavam por cima, eles eram o último pacote da bolacha ali, o último brigadeiro, e eles falaram assim, não, esses meninos aí precisam entender agora um novo jeito, uma nova forma, uma nova língua, novos hábitos. Então, Nabucodonosor manda chamar esses jovens para doutriná-lo. E essa era uma estratégia muito conhecida do Antigo Oriente. Era assim que eles faziam para que a cultura deles fosse estabelecida no povo, a partir das pessoas mais intelectuais, a partir dos influenciadores, aqueles que dominavam, aqueles que influenciavam. Então vamos buscar os influenciadores e ensiná-los a nossa forma, do nosso jeito. E aí então Daniel e esses 3 amigos são convidados a participar desse treinamento. Os estudos relatam que Daniel tinha por volta de 16, 17 anos quando isso acontece. Dentro da cultura judaica, a gente sabe que um menino, até os 13 anos, ele já tinha muito entendimento daquilo que o Senhor queria estabelecer como regras, como princípios, como valores. O menino aos 13 anos, ele celebrava o Bar Mitzvah, dentro da cultura dos judeus, onde ele já tinha que saber de cor toda a lei, ele tinha que saber o Pentateuco, ele tinha que ter conhecimento da palavra. Então nós entendemos que no momento que eles foram chamados e que isso aconteceu, eles já estavam bem enraizados e tinham um conhecimento da palavra de Deus. Já. Então, o que acontece? Nesse momento que o rei estabelece então essa estratégia e fala assim, olha, eu quero que eles aprendam uma nova língua, eu quero que eles sejam treinados, e é interessante porque o hebraico do aramaico é bem parecido, assim, é como se fosse o português para o italiano. Você não tem tanta dificuldade em aprender, apesar de ser uma língua muito diferente. É diferente, mas quando você para entender. Então, 3 anos era o suficiente para que eles aprendessem essa nova língua. E é muito interessante porque aí chega num ponto que é muito cultural, porque se existe uma característica que define muito a cultura de um povo, é o jeito que esse povo come. É o alimento. É muito interessante, né? A gente acabou de viajar. Meus amados, eu gosto demais dos Estados Unidos, é uma delícia poder viajar. Mas quando eu voltei, tudo que eu mais queria era comer um arroz, um feijão, uma carninha refogada, um jeitinho brasileiro, um tempero brasileiro, porque é muito diferente. É muito diferente. E mesmo dentro do mesmo país, cada região, cada povo come de um jeito diferente. Lá em casa, por exemplo, o nosso feijão do dia a dia, como paulistanos que somos, a gente come o arroz marronzinho, o feijão marronzinho, o carioca. Porque em São Paulo, só o feijão preto é para feijoada de sábado. Então, de sábado é dia de comer feijoada, e aí a gente come o feijãozinho preto. Mas durante a semana, e assim é. Um povo é muito definido, a cultura do povo é muito definido pela cultura. Eu nunca tinha comido, eu acho que uma vez na vida, antes de morar aqui, eu tinha uma amiga que a mãe dela era de Santa Catarina. E eu vou contar uma coisa para vocês, eu era muito pequena. Quando eu vim para cá, que eu comi a cuca pela primeira vez, não foi na primeira vez que eu tive essa experiência. Até então, quando eu vim para cá, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha comido cuca na vida.
E um dia eu comi uma cuca, uma farofa, essas bem original, sem nenhum tipo de fruta. E na hora que eu comi, eu voltei aos meus 6 anos de idade, na casa de uma amiguinha, que a mãe dela era de Santa Catarina e eu tinha comido uma cuca. Eu não lembrava mais dessa amiga, eu não lembrava mais desse dia. E um dia aqui, comendo a cuca, a minha memória então voltou e eu voltei lá para aquela sala, para aquele lugar, para aquele endereço que eu nem lembrava mais. E eu lembrei então o primeiro dia que eu comi uma cuca na vida, foi uma cuca profética, hein, irmãos? Aos 6 anos, o Senhor estava, ó, filha, se prepara que um dia você vai comer muito disso aqui. Então, é incrível, né? A gente olhar para a gente hoje e ver o chimarrão como algo tão normal e presente nas nossas vidas, algo que jamais podia imaginar. O Jean e eu ali preparando o chimarrão de manhã. Então, a comida fala muito disso. E o rei, então, fala assim, olha, dentre todo esse treinamento, eu quero que eles passem a comer aquilo que a gente come. Então, começa essa tentativa, essa estratégia de conquista, de intrínseca, de entrar na cultura e estabelecer um novo estilo de vida, estabelecer uma nova cultura, estabelecer um novo jeito de se viver, de se comer, de se falar, de se pensar. E é muito interessante, amados, porque a gente, talvez você que tenha nascido num lar cristão, entende já de maneira muito natural os hábitos que o cristão tem, a maneira com que o cristão vive. Mas de repente você chegou, está chegando na igreja e já entendeu que existe uma nova forma que nos foi apresentada, um novo estilo, uma nova maneira, uma nova cultura, um novo jeito de falar, um novo jeito de se vestir, um novo jeito de se portar, conforme a palavra de Deus. E nós entendemos que essa maneira da qual o Senhor estabelece como estilo de vida para nós, é aquilo que sempre esteve no coração de Deus. Sempre esteve no coração de Deus desde o primeiro dia, desde o dia que o Senhor nos fez. Ele fez para nós funcionarmos de uma maneira. E essa maneira seria para agradá-lo, para honrá-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo. De uma maneira humilhada, humilde, exaltando aquele que é digno de receber toda a exaltação. E sabemos que ao longo do processo decidimos por um outro caminho, e esse caminho de perdição, Jesus vem, nos resgata, nos reconecta ao Pai, começa então um novo estilo de se viver. E Daniel aqui então vivia debaixo desse estilo, dessa maneira de se viver, dessa maneira, a piedade pessoal do povo judeu. Existia uma característica, hoje a gente entende que nós como cristãos, pós-Cristo, existe uma maneira piedosa de se viver, que é jejum, oração, leitura da palavra e, obviamente, a prática, colocar em prática tudo isso. Mas para o povo crente daquela época, que estava debaixo de uma legislação mosaica, existia também padrões e jeitos e cultura de se viver. E dentre essas culturas, existiam 3 marcas muito fortes desse povo, que eles eram circuncisos, eles tinham que guardar 3 festas muito marcantes para o teu povo. Eles guardavam o sábado, eles guardavam a lua nova, e eles tinham uma dieta que ali no livro de Levítico é descrita essa dieta daquilo que poderia e não se poderia comer.
daquilo que era puro e daquilo que era impuro. Então esses rapazes chegaram ali já dentro dessa realidade. Eles sabiam que tudo aquilo que eles faziam estava no coração do Senhor. E a vontade deles era de obedecer a esse Deus que eles temiam, que eles amavam, que eles serviam. Quando então é proposto para Daniel essa dieta do rei com carnes impuras, ele falou: uau, eu preciso. Versículo 11, então, relata, ele começa esse diálogo falando, porque assim, é muito interessante, uma decisão, eu escrevi aqui, marquei assim, para eu não esquecer. Uma decisão só tem valor se ela é seguida de atitude e bons termos. Significa que a gente decide algo e a gente precisa colocar em prática aquilo que é decidido, porque senão fica tudo muito teórico. Não adianta nada, meus amados, a gente vir no altar e a gente decidir alguma coisa e a gente sair daqui e a gente não colocar em prática o que a gente decide. E a gente vê então um jovem rapaz começando a lutar e a se expor para que a vontade de Deus na sua vida continue, independentemente do lugar aonde ele está, com quem ele está. E no versículo 11, então, ele começa a falar com esse chefe e diz assim: olha só, eu queria pedir algo para você. Eu gostaria de não comer essas comidas e esse vinho, eu queria manter uma dieta e eu queria manter comendo simplesmente legumes, os vegetais e tomar água. E é muito interessante porque a palavra de Deus diz que esse homem, olha só, no versículo 9, e Deus fez com que esse homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para ele, para com ele. É tão interessante, amados, porque o Senhor, quando a gente decide permanecer na vontade do Pai, não tem como o Senhor não se ir movendo para que isso aconteça. Porque o Senhor na história de Daniel, ele é soberano. Mas a soberania de Deus, ela trabalha em conjunto com aqueles que estão dispostos a obedecer à sua vontade. É sempre assim. E aquele que está no caminho para que a vontade de um filho seja traçada, o Senhor vai trabalhando no coração desses homens. Aí a gente olha para Calvino e fala: você tem um ponto aí? É verdade, ele tem. Ele pode, ele é soberano e ele pode todas as coisas. Ele faz o que ele quiser, da maneira que ele quiser. E aqui a gente vê isso. Deus então começa a trabalhar no coração desse homem, inclina o coração dele. Mas ele levanta uma questão e ele fala assim: olha, rapaz, gostei de você, mas se eu fizer isso que você está me dizendo, eu corro risco. Se você começa a emagrecer, se vocês começam a ficar fraquinho, os outros começam a se destacar, isso não vai ser legal, o rei pode... E ele poderia ter parado por aí, falado: olha, eu tentei, falei lá com o chefão, disse que eu não estava a fim de comer essa comida, mas ele teve o ponto dele lá, ele retrucou. Mas é tão interessante porque ele não para por aí. A palavra de Deus, ele pula do versículo 10 ao 11, mas tem alguma coisa que acontece ali no meio, porque ele tem essa conversa, mas ele não se contém com isso.
e ele vai conversar com o cozinheiro, e ele chega para o cozinheiro e ele fala assim, ó, seguinte, queria fazer assim uma proposta para você. Eu acredito que ele tenha falado com o chefe, falado assim, olha, eu posso ir lá conversar com o cozinheiro? Eu posso ir lá conversar com ele para ver o que dá para a gente fazer? Porque aí já mostra ele conversando com o cozinheiro e ele diz assim, olha, eu queria te perguntar se daria para a gente fazer algo aqui. Eu não gostaria de comer essa comida, mas eu não quero prejudicar ninguém. Eu queria fazer um teste de 10 dias da gente comer isso. Se você observar nesses 10 dias, ao final desses 10 dias, que não está legal, que está muito na cara de que a gente está tendo uma dieta diferente dos outros, fica a teu critério de cortar. E aí ele aceita, então, essa proposta, e o Senhor, de maneira tão miraculosa, faz com que esses rapazes, tendo uma dieta tão restrita, ao final dos 10 dias, eles estão com um aspecto mais saudável, mais fortes do que qualquer outro ali. E aí a gente vê o Senhor trabalhando em favor, o Senhor abençoando. No versículo 17 diz que Deus deu inteligência, deu sabedoria, deu capacidade, deu algo extraordinário para esses rapazes. E eles se sobressaíram diante do rei. No versículo 18 e 19 diz que o rei ficou assim, uau, quem são esses? Ninguém! Eles são simplesmente 10 vezes mais inteligentes do que qualquer um que eu já parei para conversar. O rei começa então a fazer perguntas profundas. E esses meninos inteligentíssimos, cheios de Deus, cheios da unção do Senhor, deixando aquele rei pasmo. Quem são esses? Eu nunca conversei com jovens que têm resposta para tudo. E o Senhor ali, amados, gerando 3 jovens dispostos a serem influenciadores. Dispostos a não se prostrar à promessa de um mundo. Pensa só. Eles poderiam muito bem falar, uau, eu vou poder comer da comida do rei, dos manjares do rei, oh, coisa boa. Quer saber? Nossa vida aqui está melhor do que era antes. Olha isso daqui. Amados, eles podiam até querer espiritualizar isso daí. Diz, ó que bênção. Ó que delícia, olha de onde Deus nos tirou, onde Deus nos colocou. Olha como a gente pode se enganar usando de espiritualidade. Cuidado, irmãos. Como a gente tem que cuidar. Porque os caras estavam ali, ó, num jejum, num perrengue, na comida. Pensa, 3 anos, não é 21 dias não. A gente faz jejum de Daniel de 21 dias e a gente... E aí os caras ali se mantendo firmes. E o Senhor podendo escrever a sua história através do amor e da fidelidade desses homens. E a palavra de Deus, então, no finalzinho do capítulo 2, diz que Daniel continua e Daniel serve aí ao filho Beltazar e ao rei Ciro depois que levanta. E a história de Daniel, ela
continua e continua com a mesma garra, com a mesma convicção, com a mesma fé, com esse homem de Deus, esse homem íntegro, esse homem que não vacila. É incrível, gente, é incrível como Daniel nos inspira. E essa palavra, então, e tudo isso, eu trouxe 3 pontos, da qual eu entendo que serve como aplicação para as nossas vidas hoje. Como aplicação daquilo que a gente pode aprender com o povo de Deus, como isso registrado aqui, a palavra nos ensina. Em primeiro lugar, a palavra nos ensina o quanto o nosso Deus, ele é soberano. O quanto o nosso Deus tem o controle de toda e qualquer situação. Não existe nada que esteja fora do controle do Senhor. Nada. Deus está no controle de toda a história, meus amados. E no meio da história, por mais que pareça caótica, por mais que pareça virado de ponta cabeça, existe ali aqueles que o Senhor levanta e que o Senhor está ali escrevendo a sua história, porque as coisas de Deus muitas vezes é para confundir os sábios. A palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus confunde. Então, amados, às vezes, eu queria falar isso para vocês. Os filhos do Senhor, eles não podem ser confundidos no meio da loucura toda. Os filhos de Deus precisam estar atentos àquele que tem sobre si o controle de tudo. Daniel em nenhum momento duvidou, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a um momento que o rei chama e fala assim: olha, agora você vai ser um eunuco, você vai ser aquele que vai passar por um treinamento para trabalhar aqui dentro do reinado, você vai ser chamado para ser um administrador. Ele poderia olhar para tudo isso e falar assim: aonde está, meu Deus? Acabou, fomos derrotados. Mas não, a fé dele permaneceu vigorosa, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que mesmo em meio a circunstâncias tão desaversas, ele sabia que Deus estava no controle. E no meio dessa história, a gente vê, presta atenção nisso, porque isso é muito incrível. Deus movendo os corações, Deus agindo de maneiras assim muito miraculosas no meio dessa história. Deus, ele age no cotidiano de uma história daquele que decide agir com Deus. Então, existem os milagres, que é uma coisa absurda, e existe aquela coisa do cotidiano que você vê Deus fazendo também. Gente, Deus agindo até num legumes. Deus agindo até num legumes. Como é que pode esses meninos não terem emagrecido? O segundo ponto, que é muito importante, que a gente precisa entender aqui. Primeiro é que Deus, ele é soberano. Segundo é que Deus, ele sempre tem uma recompensa para quem não se rende. Existe, amados, uma recompensa da parte do Senhor para quem não se rende. E esse ponto é um ponto muito forte para os dias de hoje. Porque existe uma cultura hoje querendo ser estabelecida no nosso meio, que ela está nos metralhando de tudo quanto é lado. Não existe um filme que não tenta, não existe nada. Você liga a televisão, é o tempo todo. Você olha para moda, você olha para desfile de moda, você olha para roupa, você entra dentro de uma loja,
você vai comer, você vai em qualquer lugar. Existe fortemente uma doutrinação nesse mundo, tentando tirar aquilo que o Espírito tem estabelecido em nós, a cultura do reino de Deus, para estabelecer em nós uma cultura mundana, egoísta, querendo tirar de nós a identidade que nós temos em Cristo Jesus, querendo mudar o nosso nome. Pensa, eles chegaram ali, até o nome deles mudaram. Todos os nomes que foram mudados ali, que a gente viu, aqueles nomes horrorosos, eram para adoração a deuses. Todos tinham significado de algum Deus e exaltação a esse Deus. E é muito interessante porque todas as vezes que Daniel se refere aos amigos dele, ele fala o nome no original. E isso comunica para a gente de que ele nunca aceitou essa nova identidade. Nós vivemos num mundo, amados, que querem trocar a nossa identidade, que querem mudar até o sexo das pessoas. Querem mudar o gênero das pessoas. A identidade essencial de uma pessoa. E agora nós estamos vivendo uma cultura que quer dizer que é neutro, que pode ser o que quiser. Existem lugares, existem escolas no mundo, no Canadá, conversando com uma pessoa de que, amados, eles colocam a comida das crianças no chão. Prestem atenção nisso, é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Colocam a comida das crianças no chão que nem ração, porque as crianças se sentem gato e cachorro. E ninguém pode falar nada, e tem que colocar no chão, para eles irem comendo, engatinhando, ficam no intervalo, no chão. Uma sociedade doentio, doente. E há muita gente aprovando, lutando, querendo que isso a cada dia mais seja estabelecido. O Senhor recompensa aqueles que não se rendem. Precisamos nos posicionar da maneira como a gente se porta, da maneira como a gente responde, da maneira como a gente não negocia princípios e valores de Deus. E terceiro, Daniel conhecia a palavra de Deus. Como ele conseguiu resistir, como ele conseguiu não se render, como ele sabia da soberania desse Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus. Em Jeremias 25, o profeta Jeremias, ele traz falando assim, olha, 70 anos seria o tempo do cativeiro, que esse povo estaria cativo. Existiu uma profecia. Ele conhecia a palavra de Deus e sabia, olha só, são 70 anos. O profeta disse, eu tenho que me manter firme. Eu não posso agora abandonar aquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele me ensinou. Ele me colocou nesse lugar, mas eu não vou me prostrar. Eu não vou me render a essa cultura, eu não vou me render a toda essa tentativa de me conquistar, essa tentativa de querer fazer com que eu acredite que eu vou ser colocado em lugares altos, que eu vou ser um administrador do rei. E ele foi desafiado, logo na sequência o rei começa a ter uns sonhos, amados. E ele tinha que interpretar esses sonhos, e era um sonho que se ele interpretasse, ele estava muito lascado. Que o rei ia ficar louco, maluco. Continue lendo, para você ver.
E o rei ia ficar não sei o quê, e ele fala assim, olha, esse sonho significa isso, isso e isso. E o rei decide não dar ouvidos para ele, e o rei se torna, e fala que o rei ficou muito louco, vivendo que nem bicho. E assim vai, a perseguição. Até que um outro líder fala assim, ó, vamos perseguir eles, vamos fazer uma lei que ele mesmo vai cair na armadilha disso. E o Senhor o livra. O Senhor o livra. Porque ele conhecia as Escrituras. Porque a base dele, porque a força dele, porque a convicção dele não estava baseada naquilo que os olhos dele estavam vendo, mas baseado nas promessas do Deus que ele servia. E como isso fala conosco hoje? O quanto a gente tem que ser movido pela palavra, a palavra tem que nos levantar, a palavra tem que nos sustentar, a palavra tem que dizer assim, eu estou aqui, eu sou firme, podem vir propostas, podem vir circunstâncias. Quantas vezes a gente vai conversar com as pessoas e elas começam a levantar um monte de desculpa pelo, veja bem, é que lá no meu trabalho, nananana. Veja bem, é que assim, sabe como é que é? Não dá para falar nada, porque se a gente fala, a gente passa de ruim na história. Veja bem, não, amados. Vejamos a gente bem a palavra. Existe uma luta, amados, cultural, de reino das trevas e reino da luz. O Senhor tem nos chamado e nos convocado a levantarmos na defesa desse reino. E o Senhor tem chamado e nos convocado a estarmos, a sermos soldados apostos, que não vai negociar a palavra de Deus mediante as circunstâncias. Fomos chamados para este lugar. Somos chamados a viver debaixo dessa cultura que é acultural. A cultura do reino, ela nunca vai se aperfeiçoar, se amoldar. Não, a palavra de Deus diz, não vos conformeis com esse mundo, que significa não tome a forma, não tome o jeito desse mundo, mas se coloca diante da palavra de Deus para que ela seja renovação. Senhor, eu sou atacada diariamente. Tem horas que a cultura está tentando até me levar para um lugar. Me ajuda, Senhor, para que eu... sabe que nem sapo quando entra dentro de uma panela de pressão, que ele está vivo, mas ele não percebe porque vai esquentando devagarzinho? Esses dias me lembraram dessa metáfora. Eu falei, gente, é assim que o inimigo faz muitas vezes. A gente não vai percebendo que a gente está sendo cozinhado. Mas a palavra de Deus, que é viva, que não muda, ela está aqui para nos lembrar aonde a gente tem que permanecer, estar, ficar, ser, defender. Está aqui. E Daniel, então, nos lembra nessa manhã de que há um Deus soberano, de que há um Deus que vai se mover em nosso favor. Se nós conhecermos a palavra e decidirmos estarmos fundamentadas nela. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã? Eu queria então convidar o grupo de louvor para estar aqui. Nós vamos fazer uma oração. Servimos a um Deus vitorioso, amados. Servimos a um Deus que vai triunfar sobre tudo isso. Servimos a um Deus de que Ele é vencedor em todas as batalhas.
E Ele tem nos convocado, Ele tem nos convidado a fazer parte desse exército que vai triunfar sim. Não é um evangelho triunfalista, mas é um Deus que triunfa. Sem dúvida alguma, nós servimos a um Deus que vai triunfar. Se você então se reconhece como um desse, que o Senhor tem chamado para se colocar nesse lugar de não negociar com os manjares, com as propostas desse mundo que tenta todo tempo nos comprar. Se você entende que o Senhor tem te chamado como um Daniel, se você entende que você precisa sim, que o Senhor vá à tua frente, que Ele mova o caminho, que Ele abra, que Ele te conduza, que Ele te ensina. Se você sente isso no teu coração, eu quero convidar você a se colocar de pé, para que a gente possa orar diante do nosso Deus. Aleluia. Senhor, então nessa manhã nos convoca, amados. Como foi ministrado, não é? Na palavra de dízimos e ofertas, Ele conhece, está sendo registrado todas as coisas. Eu sempre faço esse exercício imaginando que se a Bíblia continuasse a existir, teria um livro chamado Juliana. E ali teria o registro da minha história com Ele. E assim é com cada um de nós aqui. E você quer que a tua história seja escrita e sirva de inspiração? O Espírito Santo sempre me pergunta isso. Você quer que a tua história sirva de inspiração de como fazer ou de como não fazer? De como ser ou de como não ser? Eu não falo isso para ter uma vaidade, para falar que a minha história tem que servir de inspiração, de uma maneira vaidosa, porque isso é perigoso também. Mas é um exercício que eu faço porque eu quero que a minha história seja uma história de alguém que obedeceu ao Senhor, de alguém que amou e que ama ao Senhor. É um desafio, amados. A gente vive num mundo que é um desafio. Mas o Espírito Santo, Ele nos capacita. Ele está disponível. A misericórdia do Senhor é disponível para a gente toda manhã. A instrução do Senhor é disponível para a gente diariamente. A força que Ele tem disponível para a gente é suficiente para nós vencermos todo tipo de tentação, todo tipo de proposta. É possível, amados, é possível. Vamos orar. Senhor Deus, queremos nos apresentar diante do Senhor nessa manhã, Pai. Queremos, Senhor, que o Senhor trabalhe em nós. Primeiro nos fundamentando a nossa fé, a nossa crença, para que possamos ter, Senhor, estabelecido em nós a nossa fé em Ti, a nossa crença em Ti, que a nossa vida piedosa possa ser um exercício das nossas vidas, que possamos ser encontrados como homens e mulheres de oração, de jejum, de estudo, que as Tuas disciplinas, Senhor, sejam valores para nós, sejam princípios em nós.
Nos ensina, Senhor. Fortalece, Deus, a nossa fé. Que possamos ser crentes, Senhor, de dentro para fora. Crente, Senhor, que quando o inimigo vem de alguma forma tentar nos seduzir, que a Tua palavra seja resposta para isso. Assim como Cristo respondeu ali no deserto, naqueles 40 dias, onde o inimigo constantemente veio tentá-lo, que possamos ter a resposta baseada na Tua palavra, Senhor, como alicerce, Deus. Porque sabemos que dessa forma o Senhor é conosco. E a Tua palavra disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Essa história, Senhor, de Daniel nos mostra que quando o Senhor é pelos teus, ninguém, nada pode, Senhor, derrubar. Sê conosco, Senhor. Nos ensina, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo no nosso meio. Tu és bem-vindo para nos ensinar. Tu és bem-vindo, Senhor, para Senhor, nos ensinar desde os primórdios da nossa fé, a nos levantarmos da maneira que o Senhor quer. Prepara-nos, Senhor, como um exército, Pai, de adoradores, de servos, fiéis, dispostos a carregar e a levantar e a sustentar a cultura do reino de Deus em meio a uma sociedade perdida, Senhor. Que possamos ser a resposta, Pai. Que possamos ser os influenciadores, não os influenciáveis, Deus. Que possamos ser autênticos. Que possamos, Senhor, termos a nossa identidade, o nosso nome, a nossa história, as nossas características, o nosso jeito de falar, de pensar, de vestir, de responder, de acordo com a Tua cultura, de acordo com a Tua verdade, de acordo com a Tua palavra. Gera em nós, Senhor, crentes inabaláveis, incorruptíveis, inegociáveis, que não estejam abertos a negociar a Tua palavra, os Teus preceitos, os Teus princípios, dizendo: veja bem, hoje em dia não é possível. Daniel nos mostra que é possível. A Tua palavra nos diz que é possível. Ajuda-nos, Deus. É muito difícil, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, para resistir a tanta influência. Mas eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Levanta a tua mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Espírito Santo de Deus. Fala assim: me forja. Me forja. Me forja a ser este que o Senhor pode contar em meio ao mundo que jaz do maligno. Eu quero ser luz. Eu quero ser sal. Eu quero ser a resposta de que esse mundo perdido precisa. Eu quero ser a resposta de que o Senhor busca quando olha para cá. Eu quero ser a Tua resposta, Senhor. Aleluia. Amém. 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 Eu não estou ouvindo. Amém. Que assim seja. Aleluia.